Deus. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. A sua palavra é a verdade. A sua palavra está estabelecida para sempre. Senhor, graças te damos por essa manhã. Graças te damos por todos aqueles que estão conectados conosco. Obrigado por tua glória, por tua presença, pelo teu Espírito ministrando aos corações, trazendo uma iluminação e uma revelação maior da tua vontade. Obrigado porque mesmo não estando no mesmo ambiente geográfico, eu creio que a tua unção vai estar ministrando aos corações. Pai Celestial, nós reconhecemos a tua ajuda. Espírito Santo, você é aquele que pode ir onde nós não podemos ir e pode fazer o que nós não podemos fazer. E nós estamos nessa consciência e expectativa. Você tem um plano para esse culto e o teu plano acontecerá em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Bom dia a todos vocês que estão conectados conosco, na nossa escola bíblica dominical. Esse é o seu culto, é o seu tempo. E eu creio que algo da parte de Deus vai ser transmitido para a tua vida. Nós estamos vivendo e ministrando sobre um tema tão importante que teve início no domingo passado, falando sobre a importância de nós cumprirmos a nossa carreira, cumprir o plano e a vontade que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. Pois Deus tem algo divino a qual você foi criado para realizar na terra. E tudo que o diabo quer é que você possa estar fora desse plano. Mas sabe, todas as vezes que a gente se submete a ouvir temas como esse, é como um avivamento daquilo que divinamente nos foi confiado. E não importa o quão longe talvez você andou fora desse plano, ou quão distante, ou talvez você está fora disso agora, ou talvez você está cumprindo. Mas eu sei de uma coisa, independente de onde você se encaixa, existe algo da parte de Deus que vai trazer um novo norte para a tua vida e vai te alinhar ao plano e à vontade de Deus. Então, muito bem-vindo ao nosso culto. Você está em um lugar de unidade, crescimento e influência, e essa igreja não é a mesma sem você. Graças a Deus por essa ferramenta da internet que faz com que a gente possa dar continuidade a nossas programações, mas nada é tão maravilhoso quanto você estar aqui conosco. Então estamos crendo que muito em breve vamos estar reunidos novamente nos finais de semana para ministrarmos ao Senhor debaixo dessa unção coletiva e nesse lugar sobrenatural que é a igreja local. Então eu quero falar um pouco com você hoje sobre conhecendo a visão de Deus. Sabe, é necessário que a gente possa conhecer a visão de Deus para a nossa vida. Senão, simplesmente, a gente vai querer fluir naquilo que outra pessoa está fazendo ou fluir naquilo que não nos foi confiado. E existe algo da parte de Deus que foi confiado para a tua vida. E eu gostaria de começar citando aquilo que está lá no Salmos 139:13, que diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me formaste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte também: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu o separei, e o designei para ser profeta às nações. Então, sabe, a Bíblia ela é bem clara quando ela determina que mesmo antes que os seus ossos fossem formados, Deus havia estabelecido uma carreira e um plano sobre a tua vida. Sabe, quando eu falo sobre um plano de Deus, ou conhecer a visão de Deus, eu não estou falando somente em uma esfera ministerial. Eu estou falando em conhecer a visão que Deus tem para a sua vida, na sua profissão, onde Ele quer te encaixar, onde Ele quer que você cresça. Então, existe uma visão, o qual Deus designou para você antes que os seus ossos fossem formados.
Porque sabe, irmãos, Deus não te criou e depois viu para que você iria, né, ou em que você seria encaixado. Mas a Bíblia é clara quando ela mostra que antes que os seus ossos fossem formados, já havia algo da parte de Deus designado para a tua vida. Porque sabe de uma coisa, o futuro que você tanto quer, esse futuro também quer você. E não importa o quão distante você tenha vivido disso, eu declaro que essa é uma manhã onde haverá uma conexão com aquilo que divinamente você foi programado para fazer na terra. Porque sabe de uma coisa, o único motivo de você estar na terra hoje é o plano de Deus. Né? Se somente a gente fosse, se não houvesse um plano de Deus para as nossas vidas e a única coisa, né, fosse somente nascer de novo, a gente já estaria no céu. Mas a gente nasceu de novo e a gente permanece na terra, por quê? Porque há um propósito que envolve sua vida. Existe algo da parte de Deus o qual você foi comunicado a fazer. E eu gostaria de falar um pouco também como, né, você conhecer a visão de Deus para a sua vida. Ou quais seriam os passos, o qual você poderia ficar mais familiarizado com essa visão. O primeiro ponto seria, através de tempos com Deus e de meditação na sua palavra. Por exemplo, lá em Efésios 1,17 diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam. Diz comigo aí na sua casa: a fim de que eu conheça a esperança para o qual Ele me chamou, e as riquezas, a gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então Paulo, orando essas orações inspiradas pelo Espírito Santo, ele fala àquela igreja de Éfeso da importância deles terem uma revelação e uma iluminação da vocação o qual eles foram chamados a cumprir. Porque eu te digo, quando nós não temos a revelação necessária do plano de Deus, muitos entram em um caminho de insatisfação. E sabe que um sinal de você estar insatisfeito é um grande ponto que pode identificar que você não está vivendo o plano de Deus na altura que deveria viver. Existem pessoas que, quando elas não estão vivendo o plano de Deus, elas acabam querendo entrar em competição, elas acabam ficando desgastadas na função que estão exercendo. Porque quando o tempo de Deus passa em uma fase e você decide ainda permanecer ali, você vai querer permanecer na força do seu próprio braço. E a graça de Deus e a assistência divina não vai estar lá. Então aquilo que você estava sendo usado para produzir, agora vai ser usado para desconstruir aquilo que foi construído. Mas quando a gente está debaixo do espírito de sabedoria e revelação, irmãos, você vai ter uma clareza muito plena das fases e das estações que Deus quer te conectar. Porque a nossa vida e chamado, ela é seguida por fases, ela é seguida por estações. E a gente não pode insistir em ficar em uma estação cuja graça de Deus não está mais presente nela. O irmão Reagan, por exemplo, né, ele incentiva, ele fala da forma diligente como ele teve de meditar nesses versículos. À medida em que ele meditou na palavra de Deus, ele começou a ter uma clareza e uma familiaridade maior do tempo de cada fase de sua vida. Porque eu te digo, em esperar em Deus para saber das diretrizes, né, da sua vontade, é extremamente importante para que você seja eficaz naquilo que divinamente você foi confiado a fazer. Existem pessoas que elas são muito intensas, né, e elas querem colocar o carro na frente dos bois, e elas querem caminhar na vontade de Deus sem ter a iluminação necessária para cada fase. E elas acabam se frustrando simplesmente porque elas entraram na coisa errada, ou talvez pode até ser a coisa certa, mas elas entraram na hora errada. E Deus quer que em você tenha toda a revelação necessária para que o plano e a vontade de Deus tenha começo, meio e fim na tua vida. Porque sabe de uma coisa, quando Deus, né, te designou para um plano e para um propósito, Ele sabia os defeitos que você tinha, né? Ele sabia onde o calo aperta. Deus não está surpreso com você, irmão. Deus não te chamou para algo e falou, misericórdia, né? Deus falando com Ele mesmo, pelo amor de Deus, porque eu chamei fulano para isso? Não, Ele sabia da sua personalidade, Ele sabia, né, o que te deixa confortável, o que te deixa desconfortável. E mesmo assim, Deus te dá crédito e Ele confia que em você há toda a capacidade para viver o propósito divino. Então, sabe de uma coisa, né, chegou a hora de você colocar as desculpas no chão e entrar naquilo que divinamente, entrar nesse caminho de revelação.
Eu sei que às vezes as pessoas são um pouco preguiçosas em esperar em Deus, porque a gente está numa fase onde tudo é muito instantâneo, né? As coisas são rápidas demais. As pessoas não têm paciência de esperar a comida, não têm paciência de esperar a resposta no Telegram ou no WhatsApp, elas querem tudo muito rápido e instantâneo. Mas no plano de Deus, irmãos, nem sempre vai ser tudo rápido e instantâneo. Às vezes vai ter um tempo de espera, às vezes você vai precisar estar em paciência, às vezes você vai precisar, né, você achar deveria ser dessa forma, e Deus vai te encaminhar para uma outra forma. Mas você precisa ter toda a diligência necessária para isso. Sabe, Paulo, por exemplo, lá em Atos 20, 22, ele diz: agora ligado pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que vai me acontecer ali. Veja, Paulo não está dizendo que ele estava ligado com o homem, que ele estava ligado consigo mesmo. Ele disse: eu estou ligado pelo Espírito. Eu estou convicto de que eu tenho que ir para Jerusalém. Eu não sei o que vai me acontecer lá. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente medita, quando a gente tem uma vida de oração com Deus e a gente tem a diligência necessária de esperar de Deus os seus comandos, muitas vezes você vai dar alguns passos sem saber o que vai acontecer na próxima fase. Mas você vai ter uma convicção: Deus está falando comigo, então o seu respaldo está ao meu favor. Se Deus está falando comigo, a sua graça e o seu suprimento vai estar ao meu redor. Então Paulo estava convicto: eu estou ligado. Eu não estou ligado a algo humano, eu não estou ligado a uma ideia própria, eu estou ligado ao Espírito. E pelo Espírito eu sei que eu devo ir para Jerusalém. Não sei o que vai me acontecer lá, mas eu tenho uma convicção: eu devo ir. E eu devo fazer aquilo que divinamente me foi instruído a fazer. E sabe, às vezes a gente precisa estar ligado com Deus. Quando a gente quer fluir na visão que Deus tem para as nossas vidas, sem termos a familiaridade devida com o Espírito Santo, a gente vai querer estabelecer a nossa própria forma naquilo que divinamente nos foi confiado. E eu te digo uma coisa: por mais que você seja habilidoso, por mais que você tenha, né, talentos naturais, nunca você vai poder viver o plano de Deus de uma forma natural. Porque o plano de Deus, ele vai além do que você tem no bolso. O plano de Deus vai muito além do seu intelecto. O plano de Deus vai muito além de si mesmo. E é por isso que você precisa de uma ajuda divina para cumprir a visão qual Deus te confiou. E na força do seu braço, irmãos, não vai produzir aquilo que divinamente foi confiado a você a produzir. E Paulo, ele estava dizendo: eu estou ligado, né? Eu estou conectado com o Espírito. Sabe? A minha mãe, né, por muitos anos foi costureira e ela, né, fazia calça, short, enfim. E haviam partes da roupa, né, existem partes da roupa que a costura tem que passar várias vezes, porque são partes da roupa que vão sofrer pressão. Então, se não houver essa diligência, né, em passar aquela costura várias vezes em alguns pontos, que quando alguém vestir vai sofrer pressão, possivelmente aquilo vai romper. Né, quando a pressão vier. Então a calça, ela é feita, e existem partes dela, a roupa é feita com partes onde existe mais de uma costura sendo passado, para que ela esteja ligada ao ponto de que quando alguém vestir, aquilo não venha a romper. Sabe, você tem que estar tão ligado com o Espírito Santo para as fases da tua vida, que mesmo que as adversidades venham e os problemas venham, você não vai romper no meio daquela situação, mas você vai estar tão ligado com Deus, com sua palavra, com sua vontade, que nada nem ninguém vai te tirar do propósito divino. Aleluia! Eu declaro, irmãos, há uma iluminação nova vindo sobre você essa manhã. Há um plano de Deus ao qual Ele quer se revelar a ti. E nada nem ninguém vai te tirar desse propósito. Comparação não vai ter força sobre você. Porque você vai ter a iluminação. Eu sei o que Deus me chamou. Sabe, quando a gente tem uma revelação da visão de Deus para a nossa vida, a gente não fica pensando: né, eu não tenho a habilidade necessária, eu não tenho a influência necessária. Mas quando você tem uma iluminação, você desencadeia uma identidade. Você não fica querendo funcionar como outra pessoa. Né? Eu já tentei funcionar como outra pessoa e não dá certo. Porque Deus não funciona sobre cópias. Deus não funciona sobre comparação. Deus é aquele, irmãos, que quer que de uma forma autêntica você flua no que divinamente foi confiado. Pode ser que seja algo diferente, pode ser que seja algo que ninguém nunca fez. Mas se você for obediente ao que Ele te falou, né, aquilo que divinamente precisa acontecer, vai acontecer.
Sabe, lá no livro dos Salmos, no capítulo 81, 13, diz assim: ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu sustentaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Deus está dizendo a Israel: ah, se você me escutasse. Ah, se você me obedecesse. Às vezes tem pessoas que dizem assim: ah, não, quem tem palavra de Deus não morre. Morre sim. Né? Porque às vezes a gente quer colocar somente em Deus um tipo de responsabilidade, o qual existe sobre você uma responsabilidade também de responder e obedecer ao que divinamente você foi, ao que lhe foi confiado. Então, às vezes a gente acha que obedecer, né, ou que o plano de Deus só tem um lado, Deus. Não. O plano de Deus tem um lado, Deus faz, mas tem um lado também que você obedece. Tem um lado também que você responde. Tem um lado também que você é fiel a cada fase. Né? Tem um lado também que você anda em uma vida baseada nos princípios bíblicos. E essa vida de obediência, irmãos, vai manifestar o favor de Deus. Veja, Deus falando com Israel, ele diz: se você me obedecesse, eu iria te sustentar com um trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Se você me escutar, existem pessoas que são difíceis em escutar. Elas são difíceis em escutar Deus, elas são difíceis em escutar a pessoa que está do seu lado. É como o irmão Reagan fala, né? Tem pessoas que elas são tão desfamiliarizadas em ouvir o Espírito Santo, que se o Espírito Santo aparecesse para elas com um chapéu vermelho, elas ainda não iriam identificar que era ele. Né? Elas se tornaram tão agarradas às formas humanas de resolver as coisas, que elas saem desse lugar de obediência e de confiança. Mas quando você é obediente, como Paulo fala, lá em Atos 26, 19, ele diz assim: rei Acriba, não fui desobediente à visão celestial. Quando você e Paulo aqui, ele estava na sua defesa, ele estava em um momento onde estava se defendendo perante uma autoridade. Ele conta todo o seu testemunho. E esse homem de Deus diz: eu estou aqui falando com o Senhor e dizendo, eu estou sendo aquele que não fui desobediente ao que divinamente me foi confiado. E quando eu estou nesse lugar de obediência, irmãos, não importa o que o homem pensa, não importa o que as pessoas pensam, não importa se acusações se levantam contra você, não importa se falatórios inúteis se levantam contra você, você sabe de uma coisa: eu estou nesse lugar de obediência. E nesse lugar de obediência, a bênção do Senhor e o seu respaldo estão sobre mim em toda e qualquer fase da vida. Sabe? Por que é que algumas pessoas ainda sofrem internamente com insatisfação? Porque muitas delas não estão sendo obedientes ao plano de Deus na medida que deve. Mas quando você é obediente ao que Deus te falou, toda a satisfação e manifestação divina vai vir. Claro que existem passos que muitas vezes, como Paulo disse aqui, eu ligado pelo Espírito vou para Jerusalém sem saber o que vai me acontecer. Não é tão confortável você ir para uma nova fase sem saber todos os passos, né? Principalmente pessoas que elas são acostumadas a saber o passo A, o passo B, o C, o D. Mas muitas vezes Deus vai te dar metade do A. E você vai ter que, nesse caminho de obediência aí, e à medida que você caminha, o seu plano e a sua vontade vai se revelando. Quando Deus falou comigo sobre mudar para Campina Grande, em 2010, né, eu vim contra as minhas emoções, eu não queria vir. Eu estava morando em Recife, já tinha uma atuação ministerial, mas sabe, ouvir Deus e entrar nesse caminho de obediência. Nos primeiros meses, algumas coisas não pareciam fazer sentido, mas eu permaneci fiel à visão celestial que Deus havia me confiado. E sabe, irmãos, os tempos foram passando e à medida que eu permaneci nesse lugar de fidelidade, aquilo que divinamente precisava me achou. Então, sabe de uma coisa? Nesse lugar de obediência, não é um lugar em que você é propaganda de si mesmo, em que você é propaganda das suas necessidades, mas é um lugar onde Deus, de uma forma sobrenatural, levanta os que precisam estar ao seu redor, levanta todo o suprimento necessário e faz você divinamente entrar naquilo ao qual você foi confiado. Um outro ponto que faz você conhecer a visão de Deus para a tua vida são as conexões. Diz aí comigo, coloca uma hashtag aí no bate-papo, né, no chat, conexões. Sabe, você precisa estar com pessoas cheias de Deus ao seu redor. Você precisa ter conexões que sempre vão te desafiar a ir mais alto. Porque eu te digo uma coisa, as pessoas mais preciosas na terra são as pessoas cheias de Deus.
Essas pessoas cheias de Deus, elas são aquelas que vão potencializar a vontade de Deus para as nossas vidas. Lá, por exemplo, em Provérbios 22, 17, diz assim: inclina o ouvido e ouve as palavras do sábio, e aplica o coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração, e aplicares todos os teus lábios. Então, Provérbios 22, 17 diz: inclina os teus ouvidos às palavras do sábio. Sabe que à medida, né, a gente viu que o primeiro passo para conhecer a vontade de Deus era estar familiarizado com Deus e com sua voz. À medida que você se torna familiarizado com a voz de Deus, de uma forma particular, você também vai se tornar familiarizado com a voz de Deus através de alguém. Por exemplo, quando eu estava para mudar, né, como eu te falei, para Campina Grande, havia muitos questionamentos. Eu falei, acho que não tem necessidade de ir para lá. E eu lembro que Deus usou, né, Gilson, ele foi em Caruaru e falou em uma palavra profética, ele disse para mim sobre vir morar em Campina Grande. E sabe de uma coisa? Eu reconheci a voz de Deus através daquele homem. E eu te digo, eu declaro que Deus vai cercar pessoas ao seu redor, onde elas estarão tão cheias de Deus, que se por acaso você quiser dar um pulo fora do que Deus te falou, Deus divinamente vai falar através delas para a sua vida. E você vai ter um conhecimento. Deus está falando através de alguém, para que eu possa permanecer naquilo que divinamente me foi confiado. Lá em 1 Coríntios 15, 33 diz: não deixe se enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Sabe de uma coisa? Você não pode ter ao seu redor pessoas que vão corromper a visão de Deus para a tua vida. Irmãos, existem conexões, né, que elas podem danificar o plano de Deus para nós. Assim como existem conexões que elas podem nos levar a um lugar de aceleração, a um lugar de intensidade naquilo que a gente foi confiado a fazer. Sabe de uma coisa? O povo de Israel ficou 40 anos rodando no deserto, porque elas ouviram 10 homens que não conheciam Deus. Sabe de uma coisa? O relatório daqueles homens fez com que toda uma geração fosse danificada, porque eles ouviram a pessoa errada. Ouvir a pessoa errada pode atrasar a vontade de Deus para a tua vida. Ouvir a pessoa errada pode fazer aquilo que poderia durar 11 dias. O plano de Deus era 11 dias para chegar na terra prometida. Mas ouvir as pessoas erradas fez uma geração inteira morrer no deserto. Sabe de uma coisa? Eu declaro que você não vai ouvir as pessoas erradas. Você não vai parar no meio da caminhada. Há uma força em você para se desconectar de tudo que está te tornando lento na vontade de Deus. E se conectar àqueles que vão falar a verdade para você. Se conectar àqueles que vão te incentivar a uma vida com Deus. O qual você sabe, eu estou nesse ponto onde divinamente eu fui confiado para estar. O irmão Rega, nesse livro, Seguindo o Plano de Deus, que está indicado no como também no livro Planos, Propósitos e Práticas, ele fala de várias vezes na vida dele, que ele sabia que não estava fazendo a coisa certa. Ele até usa aquela expressão, parece que eu estou lavando os pés com as meias. Eu pelo menos nunca lavei os pés com as meias, mas deve ser uma situação desconfortável. Você, rapaz, algo não está certo aqui. Então, às vezes, tem pessoas que estão nesse sentimento. Pessoas que estão me assistindo agora. Você está nesse lugar. Rapaz, algo ainda não está como devia. E sabe de uma coisa? À medida que você escuta Deus, à medida que você se conecta às pessoas certas, essas vozes vão trazer sobre você uma clareza do que precisa ser ajustado. E à medida que você está ajustando isso, você vai ter uma revelação da próxima estação, o qual Deus quer te inclinar. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um amém aí no chat? Glória a Deus. Aleluia. Um outro ponto que vai te fazer ficar familiarizado com a visão de Deus para a sua vida é a igreja local. Sabe, irmãos, a igreja local é um lugar tão importante. É um ambiente que faz você amadurecer naquilo que divinamente te foi confiado. Eu sei que existem pessoas que, infelizmente, eles tratam a igreja local de uma forma leviana. Todos aqueles que tratam a igreja local de uma forma leve, eles se tornam alguém que não são familiarizados com o plano e com a vontade de Deus. Você pode até dizer assim, mas alguém me tratou mal na igreja, Alguém falou com cara feia comigo. Deixa eu te dizer algo, irmão. Ninguém na igreja vai te tratar tão mal como o mundo pode te tratar. O mundo, sim. Existem pessoas na terra que não se importam com você.
Existem pessoas na terra que estão nem aí para o seu futuro. Mas eu quero te dizer uma coisa, na igreja local existem pessoas que se importam com o seu futuro. Na igreja local existem pessoas que se importam com aquilo que divinamente você foi confiado a fazer. Eu não estou dizendo que esse é um ambiente que tem pessoas perfeitas, né? Nem que todo mundo anda levitando aqui com a auréola na cabeça. Não. As pessoas têm defeito, né? Todos aqui estão querendo acertar. Mas eu te digo uma coisa, aqui existem pessoas que se importam com o plano de Deus para a tua vida. E quando você se torna alguém diligente, quando você se torna alguém que reconhece que... Porque eu te digo uma coisa, ambientes, eles favorecem a visão de Deus para a nossa vida. É como um tipo de planta, né, que ela está habituada com um clima frio. Se você pega aquela planta, mesmo que você regue ela, faça todas essas coisas, mas coloca ela em uma região do mundo de calor, ela não vai sobreviver. Por quê? Porque ela foi criada para um ambiente. Existe um ambiente que favorece o seu crescimento. Existe um ambiente que fornece para aquela planta as condições para que ela possa cumprir o propósito dela. A igreja local é esse ambiente que vai fazer você conhecer a visão de Deus. E não somente conhecer a visão de Deus, mas correr com ela de uma forma adequada e saudável. Sem colocar, né, perceber qual o tempo de correr, qual o tempo de pausar, qual o tempo de esperar. Então a igreja local vai ser esse lugar que vai te instruir. Né? Então, sabe, existe uma diferença entre aquelas pessoas que amam a igreja local e aquelas que tratam a igreja local de qualquer forma. Você vai perceber isso nas suas famílias, você vai perceber isso na forma como ela se conduz, né? Porque a igreja local não é um clube social. A igreja local não é um lugar, não, eu acho que hoje eu vou. Não, eu acho que hoje eu não vou, acho que hoje eu vou comer uma pizza. Não, acho que hoje, né, eu vou pôr, o culto já voltou presencial, mas eu vou ficar no online. Sabe de uma coisa? Esse tipo de passo pode fazer você se desconectar de um ambiente que vai ser estreitamente e necessariamente essencial para que o plano de Deus aconteça em sua vida. Então, sabe de uma coisa? Você é alguém que precisa proteger. Diz aí comigo, escreve aí, diz: eu vou proteger a minha igreja local. Amém? Então, a igreja local é um lugar que você valoriza, que você protege. A família da fé, a família de Deus é uma família que você não foi inserido por acaso. Você está inserido em uma igreja local, porque Deus tem uma visão para a tua vida. E é nesse ambiente onde essa visão vai te favorecer e colocar você no ponto em que você deseja. E sabe que você não fique acostumado, né, com os cultos online, porque nós estamos chegando ao ponto que isso vai terminar 100%. E nós vamos ter que vir para cá. E que grande bênção essa oportunidade de estar num ambiente. Eu gostei de algo, né, que eu vi Carlos Júnior falar no culto do Espírito que ele ministrou, e ele disse assim, ele disse que às vezes, né, você assistir um documentário sobre uma praia, digamos, assistir um documentário sobre a praia no Havaí, nunca é a mesma coisa de você estar lá. Você não pode assistir, não receber o sol que aquele ambiente fornece. Você não pode assistir, né, receber a água ou ser banhado com a água que aquele ambiente fornece. Eu sei que para momentos como esse agora, como por exemplo, estamos debaixo de um decreto, não existe o que ser feito. Há uma graça, há uma unção que é ministrada a você aí onde você está. E o que banha esse lugar vai banhar sua família e sua vida. De qualquer forma, você está congregando hoje, você está na igreja hoje, né, nesse formato online. Mas eu te digo, quando, né, ou tivermos a oportunidade de estarmos juntos em um aspecto coletivo, valorize essa oportunidade. Não seja leviano com isso. Porque é nesse ambiente onde a visão de Deus e o plano de Deus vai vir para a tua vida de uma forma mais viável e estruturada. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um amém aí onde você estiver. Aleluia. O último ponto que eu quero falar é que o que vai te tornar, né, familiarizado em conhecer a visão de Deus para a tua vida é tornar a palavra de Deus sólida em seu espírito. Porque, como eu te falei no início, as adversidades da vida e o diabo e todas as circunstâncias, elas vão aparecer para querer te tirar da vontade de Deus. Mas quando você tem uma raiz, né, na palavra de Deus, nada nem ninguém te tira do propósito divino. A Bíblia fala, por exemplo, lá em 1 Coríntios 15, 58, diz:
Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Essa palavra inabalável significa sólido, fixo, fundamentado, estabelecido, enraizado, ancorado, invariável, permanente. Sabe que Deus quer que a gente tenha essa postura com respeito à sua vontade e à palavra de Deus, inabalável. Ah, mas eu comecei e todos os relatórios se levantaram. Porque eu te digo, quando a gente está fundamentado na palavra de Deus, a gente não se move por causa de benefícios externos. Porque muitas vezes seguir a visão de Deus vai parecer que você está perdendo. Mas aí você vai perceber que você está ganhando por ficar com o que Deus fala. E existem momentos, irmãos, tão particulares na vida de alguém, que você vai ter que ter essa familiaridade com o que Deus está te comunicando. Porque pessoas vão dizer, eu acho que você deveria fazer isso, eu acho que você deveria fazer aquilo, eu acho que você deveria ir para tal lugar, para tal lugar. E você vai ter que, em Deus, ter uma direção particular de onde Ele realmente quer plantado. Qual é a fase? Qual é o direcionamento? Qual é a forma? E é nessa forma, é nesse lugar, que toda a graça e manifestação divina vai estar sobre você. Quando você está firmado nessa rocha inabalável, nenhuma intimidação vai te tirar do que Deus te falou. Nenhum tipo de voz contrária, porque eu te digo, nem todo mundo vai concordar com a visão de Deus para a tua vida. Nem todo mundo vai celebrar isso. Né? E o diabo, ele não se esconde num armário para meia-noite aparecer, né, e te transmitir intimidação. Ele usa pessoas, usa coisas, usa formas. Mas sabe de uma coisa? A voz de Deus precisa prevalecer sobre aquilo que divinamente foi confiado a você. Não se agarra a nenhum relatório inútil, porque Deus tem uma visão para a tua vida e para a tua família. E a visão e o fundamento da palavra faz você estar seguro naquilo que te foi confiado. Eu lembro, por exemplo, né, quando Miriam estava com 9 meses de gravidez, e alguém chegou, né, perto da gente e falou assim, quantos meses está? Aí Miriam falou 9. Aí a pessoa falou, eita, eu me lembrei de uma pessoa, né, que perdeu a criança com 9 meses na barriga. Eu olhei para aquela pessoa assim, e a pessoa falou, ai meu Deus, eu não sei nem por que eu falei isso. Eu disse, eu sei, o diabo usa quem está disponível no momento, né? Você estava online, então ele te usou. Mas sabe de uma coisa, eu estava tão ancorado e fundamentado na palavra de Deus, que aquele tipo de coisa não me afetou, não despertou medo, não despertou intimidação, porque eu sei que aquilo que divinamente estava sobre a minha filha iria acontecer. Aquilo que divinamente foi confiado a você, nada que o diabo levante ou fale vai mudar. Porque o diabo, ele tem zero poder sobre você. Ele tem zero poder sobre a visão de Deus para a tua vida. O único poder que o diabo tem é sugerir. Ele sugeriu aquilo para mim naquele momento, mas eu fiquei com o que a Bíblia fala. Eu fiquei com aquilo que Deus havia comunicado. Então eu declaro que esse é um dia em que você ficará com aquilo que Deus te comunicou. Não com aquilo que os relatórios têm te comunicado, mas com aquilo que divinamente Deus falou para você. Eu gostaria de ler esse livro, Seguindo o Plano de Deus, que está disponível, né, no Verbo Shopping, e você pode adquirir. Mas o prefácio desse livro fala algo já bem impactante. O irmão Hegel diz assim, nesses últimos dias em que vivemos, não temos tempo para brincar de igreja, ou deixar o diabo fazer o seu jogo em nossa vida. O fim de todas as coisas chegou a nós. Anos críticos jazem logo adiante, porque há uma grande obra a ser realizada e uma farta colheita de almas a ser ceifada. Nunca foi tão importante ficarmos libertos de tudo quanto nos tem amarrado no passado. E tão crucial nos tornarmos sensíveis à orientação do Espírito Santo e seguirmos o plano de Deus para as nossas vidas. É hora de mudarmos a situação e levarmos a sério o serviço ao Pai e sermos tudo quanto Ele quer que sejamos. Ao seguir em obediência ao Senhor suas falhas e insuficiências do passado, os quais têm impedido que você ande em espírito, não poderão proibir a realização daquilo que o Altíssimo tem planejado para a sua vida. Se fizer a sua parte com o devido preparo e a devida obediência, nenhum demônio ou plano carnal elaborado pelo homem impedirá o cumprimento do propósito divino.
Nada poderá diminuir ou cancelar o que o Todo-Poderoso tem proclamado para você. Oh, Pai, eu oro por cada um que está me ouvindo essa manhã. Eu oro pelo teu despertamento. Eu oro pela tua mão conduzindo essas pessoas. Eu queria chamar o pessoal do louvor, por favor. Eu oro para que a bênção do Senhor te cerque por todos os lados. Eu oro para que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Eu oro para que o espírito de sabedoria e revelação esteja sobre você. E sabe, meu irmão, cumprir o plano de Deus, cumprir a visão de Deus para a tua vida, não está conectado, ligado a porque eu tenho tantas pessoas no Instagram, ou porque eu tenho isso ou aquilo. Mas cumprir a visão de Deus para a tua vida está conectado a um lugar de obediência. E nesse lugar de obediência, todo o fluir divino estará sobre você. Sabe, eu penso que muitos estão sendo impedidos de cumprir a visão de Deus para a sua vida, porque estão mesclando a visão de Deus com vaidade. Elas estão querendo cumprir a visão de Deus somente para aparecer, somente para que alguém as veja. Mas quando você quer cumprir o plano de Deus, para que Jesus seja glorificado, tudo que precisa fluir, vai fluir. Eu lembro de um ministro, de renome, que ele disse o seguinte: enquanto eu queria cumprir a visão de Deus, somente para aparecer, nada aconteceu. Mas quando eu quis cumprir a visão de Deus, para alcançar pessoas, o fluir divino começou a vir sobre mim. Sabe, eu queria que a gente cantasse aquela última música que a gente cantou aqui. E eu quero que você conosco consagre-se ao Senhor. Consagre o seu plano, consagre a sua vida. Se ajoelhe, feche os seus olhos, levante suas mãos. Porque nada nem ninguém vai poder te tirar daquilo que você foi confiado a fazer. Algo na terra. Oh, existe algo que Deus te criou antes que os seus ossos fossem formados. E nada vai te tirar disso, irmão. Nada. A falta não vai te tirar disso. O seu passado não vai te tirar disso. Eu te digo uma coisa: fracasso não é derrota, nem é um beco sem saída. É só a chance de você começar de novo, e dessa vez da forma correta. Deus te ama. E Ele tem um propósito para a tua vida. Você não foi lançado no mundo como batata à própria sorte. Você foi escolhido. Deus te chamou pelo nome e disse: você é meu. Aleluia. O que vai prevalecer na sua vida não é o plano do homem, não é o plano maligno. O que vai prevalecer na sua vida é o plano de Deus. Deus te abençoe. Aleluia. Eu louvarei, Ele exaltado, sempre exaltado o seu nome. Louvarei,
Aleluia, aleluia. Que manhã maravilhosa, que presença gloriosa está entre nós. Certamente que você